Estamos de volta, 11h31 em São Paulo, 29 de junho de 2026, segunda-feira, aqui, Download da Notícia, primeira edição. Nosso contato com Valéria da Costa, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião, falando sobre o CRAS de São Sebastião, que fortalecem aí os vínculos e ampliam acesso a direitos para famílias do município. A atuação do CRAS, como funciona o fortalecimento da assistência social em São Sebastião. Valéria, bom dia para você, tudo bem, Valéria? Bom dia, Fred. Desculpa aqui o incômodo em relação ao som, né? Vamos lá. Bom dia a todos que estão acompanhando a Guardiã. Não precisa nem pedir desculpa, a gente fica feliz que agora o seu som está completamente audível, está ótimo ouvindo a sua voz. Valéria, eu quero que você fale, por favor, da atuação do CRAS de São Sebastião, como tem sido, como tem funcionado para atender as famílias em situação de vulnerabilidade, como que está acontecendo aí em São Sebastião, por favor. Tá bom. Fred, só queria fazer uma pequena correção. Eu não sou a secretária, tá? Eu sou assistente social. Sou assistente social e estou na referência do que a gente chama da proteção básica, né? Que é responsável aí pelo trabalho dos CRAS. O CRAS em São Sebastião, ele vem para trabalhar com as situações de vulnerabilidade, né? E proteção das famílias. Hoje nós temos 3 CRAS no município, um na Costa Norte, um na Topolândia, que é a região central, e um na Costa Sul, certo? Nosso trabalho principal, ele diverge um pouquinho, né, aí dos 3 territórios, por conta da característica de cada um, mas o trabalho fundamental é a proteção dessa família, né? Então, trabalhar com as famílias no sentido da gente tentar minimizar essas vulnerabilidades, esses riscos sociais em que essas famílias se encontram, seja dentro do território, seja dentro de casa, para a gente trazer a garantia de direito deles, né? E até sobre isso, como funciona, qual que é a grande preocupação exatamente do CRAS nessa atuação em cada região? A preocupação de assistência, de cuidado, qual que é a preocupação inicial e a mais preocupante para vocês? Isso. Hoje o CRAS, ele trabalha aí, a gente costuma dizer que ele é a porta aberta, né, para os serviços aí da política de assistência social. Então, hoje a gente trabalha atuando aí nas situações de vulnerabilidade e risco de cada família que apresenta, o fortalecimento de vínculo dessas famílias, o engajamento delas dentro desses serviços, né? Então, dentro do CRAS a gente tem o serviço de fortalecimento de vínculo aí para crianças de 6 a 15 anos. Então, assim, é um trabalho importante que o CRAS faz em conjunto aí com as com os projetos, para que trabalhe esse fortalecimento de vínculo. Hoje a gente sabe da dificuldade, aí a gente fala das faixas etárias, né? Então, assim, por vezes a família ela já é numerosa, ou ela tem essa diferença de faixa etária entre um e o outro. Então, hoje isso tudo muda muito, né, no dia a dia das famílias. Então, a gente trabalha para esse fortalecimento de vínculo. A gente trabalha muito com benefícios eventuais. Então, hoje, a questão da cesta básica dentro do CRAS, nós atendemos uma média de 300 famílias hoje com cesta básica. Então, a cesta básica, é importante dizer que a gente diz que é um benefício eventual, então ela é para uma situação emergencial da família. Então, é importante que a família, quando vá ao CRAS para solicitar uma cesta básica, que ela participe do que é ofertado para ela, porque é dessa forma, com o atendimento social, com a garantia de inserção nos programas, seja de transferência de renda por meio do Bolsa Família, seja na inclusão nos cursos profissionalizantes que a SEDES também oferece, para que a gente consiga fortalecer essa família, buscar quais são as potencialidades que ela tem para que ela rompa com essa situação inicial em que ela procura o CRAS. Muito bem. E ainda sobre esse atendimento, né, você deixou muito claro, né, a cesta básica é uma condição momentânea. Quais as outras dificuldades, quais os outros atendimentos que o CRAS faz de uma maneira mais presencial em São Sebastião? A gente costuma dizer que o CRAS, né, como eu disse, é porta aberta
para assistência social. Então, assim, é dentro do CRAS que a gente faz o acompanhamento das famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, né, do governo federal. É o CRAS que orienta e faz toda a inserção dentro do programa através do cadastro único. Então, assim, nós não conseguimos inserir a família para que ela receba de imediato o benefício, a transferência de renda. Mas a gente faz todo o encaminhamento para essa transferência de renda Bolsa Família, o BPC, que é para idosos e pessoas com deficiências, né, aí no valor de um salário mínimo. O CRAS traz toda essa informação e orientação. Nós trabalhamos com grupos de fortalecimento para idosos, agora a gente está iniciando nos CRAS. Nós temos o que a gente iniciou agora, o CRAS Topolândia, ele iniciou com o que a gente vem chamando de Café com CRAS. Então, para trabalhar com toda essa dinâmica das situações apresentadas. Então, a gente está trabalhando bem a questão da Semana Preta, né, que aí é mais para o final do ano, então a gente já vem trabalhando todas essas diversidade dentro do CRAS, né, e fortalecer, principalmente fortalecer os vínculos entre as famílias, para que a gente evite que chegue no que a gente fala da proteção especial, né, que é quando já há um rompimento de vínculo, quando a situação já está mais instalada, quando a violência já está instalada. Então, a gente faz todo um trabalho de pré. A gente costuma dizer que a gente compara os CRAS, né, aí, um comparativo com a saúde. Então, assim, quando a gente precisa da saúde, a gente passa primeiro nos postos de saúde, né? Então, eu vou lá, eu estou com uma dor, eu vou lá identificar. E aí, a partir dali é que eu vou buscar uma especificidade, né? Então, é coisa dentro da assistência social. A gente trabalha ali a prevenção, a gente identifica a demanda que essa família está nos apresentando para que a gente consiga fazer os encaminhamentos aí de forma segura e exata para essa família. E como funciona no caso dessas famílias que têm crianças, adolescentes, têm faixas etárias não homogêneas, né, em relação às idades? Qual que é a dificuldade, qual é o trabalho que é feito? A gente tem aí os projetos, são 3 projetos que a gente tem no município. A gente tem o projeto Garoçá, o projeto Viração e o projeto Cidadão Crianças. Cada um atende a média de 100 crianças, de 6 a 15 anos. Então, eles são específicos para trabalhar com essa faixa etária, né, de crianças que, assim, precisam desse apoio, que estão com um pezinho aí para uma situação mais de risco. Então, para a gente evitar o risco maior, a gente trabalha com essas famílias no projeto. Cada projeto aí mais ou menos uma média de 100 a 60 crianças que trabalham nos 2 períodos, manhã e tarde. Em relação ao inverno, tem alguma diferença? O que você pode falar, Valéria? Há um cuidado maior em relação a estar num momento de vulnerabilidade? É um trabalho diferenciado ou, independente disso, é o mesmo trabalho? O que você pode trazer para a gente? A gente participa das ações, né? Então, se a gente tem aí, diante de uma situação emergencial, de uma queda de temperatura, a gente trabalha aí com as orientações em relação às famílias. Isso a gente faz. E aí, aquela situação já de risco mais iminente, a gente trabalha na proteção especial. Mas o foco é totalmente de orientação, informação, encaminhamento e monitoramento dessas famílias que apresentam essas demandas para que a gente não deixe que complique a situação da família, né? A gente tenta garantir ao máximo ali os encaminhamentos necessários para elas e o atendimento de cada demanda, porque é difícil a gente falar, né? Porque São Sebastião a gente tem bem diversificado a situação que a gente tem no CRAS Norte, a situação que a gente tem no CRAS Centro e no CRAS Sul. CRAS Sul a gente tem uma dificuldade maior, porque a gente tem muitas áreas de risco ali, então o nosso atendimento acaba também focando muito na orientação dessas famílias que se encontram nessas áreas de risco. Então, qualquer eventualidade, a gente já faz as ações pontuais lá para que a gente minimize a situação dela. E o convencimento? Porque tem um trabalho de convencimento também, né?
Perdão, e o convencimento? Tem um trabalho de convencimento também. Queria que você falasse um pouquinho, porque não é fácil, né? Porque algumas famílias ainda são resistentes, a prefeitura quer fazer esse auxílio, quer ajudar, mas algumas famílias são reticentes a isso. Como que vocês trabalham também esse lado do convencimento e da resistência por parte do outro lado que está recebendo a informação? Isso é importante. Realmente isso de fato acontece, né? Então, assim, principalmente ali nas áreas de risco, a gente informa, são vários riscos, então, risco de deslizamento, risco de alagamento, né, da casa, e de repente pode vir abaixo, então, as situações que a gente já enfrenta também com demolições, e é isso, a gente faz toda a orientação, trazendo a informação e o risco iminente mesmo que ela trabalha. Lógico que a gente não faz nada à força, não podemos fazer isso, mas a gente tenta ao máximo trazer todas as informações para que essa família se sinta com pertencimento daquela informação, que ela confie, né, em seguir as nossas orientações para que ela não seja prejudicada. Mesma coisa assim, então, a questão dos benefícios, principalmente a cesta básica, como a gente estava falando, a cesta básica é importante que ela não vá no CRAS só no momento que ela precise da cesta, né, porque a cesta, ela é um benefício eventual, então ela pode receber um mês e o outro não. Então, ela se sentir pertencendo à comunidade ali, ao CRAS ali, a gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento com ela. Então, seguindo todas as orientações, todas as informações, os encaminhamentos, as inserções que a gente consegue fazer, realmente é um trabalho de formiguinha, não é fácil, né? Então, a gente tem muitas famílias já há muitos anos já dentro do CRAS, mas é porque é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente sabe que a vulnerabilidade, ela existe, né? Ela, por conta da desigualdade, então é um trabalho que a gente não consegue efetuar do dia para a noite. Então tem que ser muito à base de atendimento individualizado, atendimento coletivo, trazer outras famílias que vivenciam aquela situação, porque às vezes a gente falando, né, a gente costuma dizer que não dá eco, mas quando ela ouve uma outra pessoa passando pela mesma situação e que ela conseguiu vencer aquele obstáculo, ela se sente mais com confiança, né, para desenvolver as ações junto com a gente, né, participar das ações com a gente. Muito bem. Quero agradecer a Valéria da Costa, gentilmente aqui no Download da Notícia, participando aqui com a gente. Valéria, parabéns pelo trabalho do CRAS. A gente sabe, é um trabalho, assistência social às vezes não é tão valorizada, né? E ela tem uma função tão importante numa comunidade, numa cidade, né? Em vários fatores de uma cidade, de organizações, e tem que ser valorizado esse trabalho, que é muito importante. É um trabalho de formiguinha, às vezes não aparece para o público em geral, mas está lá sendo feito e tem uma contribuição muito importante exatamente nessas pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, né, com dificuldades, e a assistente social está ali para isso, para poder ajudar e caminhar da melhor maneira possível. Parabéns pelo trabalho, sucesso, boa sorte para vocês. Obrigada, Fred. Obrigada. Muito obrigado, agradecendo a Valéria da Costa, assistente social, falando sobre o CRAS de São Sebastião, fortalecendo vínculos e ampliando acesso a direitos para famílias do município. Seguimos aqui, para você que está no Download da Notícia, primeira edição. Vamos agora mudar de rumo, vamos para o Alto Tietê. Download da Notícia.